Por isso muitos têm medo. Eu pensava que a universidade levava à carreira. Considero o empreendedorismo quase sinônimo de autonomia. A autonomia é a chave diante de uma tecnologia tão avançada cognitivamente. Familiarize-se com essa tecnologia. Fei-Fei Li criou os dados que viabilizaram a IA moderna. Agora, ela captou US$ 1 bilhão para o próximo passo. Ela ensina tudo isso em sua nova Masterclass. O futuro da IA e o seu. David Rogier transformou a Masterclass em uma empresa de US$ 2,75 bilhões, em que as pessoas aprendem com os melhores do mundo. Hoje, os dois estão observando a mesma mudança e têm muito a dizer sobre isso. É uma diferença que está aumentando e se expandindo. Se alguém está usando IA, consegue fazer muito mais do que jamais conseguiu antes. Não vamos mais precisar trabalhar. Renda básica universal. A gente vai ser pago só para relaxar. Um período de mudança pode ser um tempo de perda. Como seria isso? Para o que as pessoas devem se preparar? Perda de velhos hábitos, perda da sensação de estabilidade, mas isso também é um momento de oportunidade. É uma oportunidade para... Você lidera várias empresas atualmente. O que tem observado? Quais as principais mudanças? Meu mundo gira em torno da IA. Então, eu acho que eu tenho a oportunidade de vivenciar realmente a vanguarda para onde a tecnologia está avançando. Não consigo expressar o quanto esse momento é empolgante. As tecnólogas, as empreendedoras e também o pessoal de produto, o pessoal de negócios está reconhecendo isso. É uma grande mudança de como a IA pode agora ser usada para repensar os negócios, para repensar aplicações. E sabe, eu estou no Vale do Silício há 17 anos. A energia é algo que eu nunca vi antes. Mesmo há 10 anos eu não sentia esse nível de empolgação. Isso é incrível. Sinto que todos estão trabalhando mais. David, você concorda? O que está acontecendo na sua empresa? É uma diferença que está se ampliando e aumentando. Se alguém está usando IA, essa pessoa consegue fazer muito mais coisas e sente uma autonomia que nunca teve antes. Se elas ainda têm receio ou não foram treinadas, você vê essa diferença aumentar. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que você fala é que parece que o mundo está dividido entre achar que isso é algo divino e que vai salvar o mundo. E a outra metade das pessoas pensa, isso é o diabo e vai destruir tudo. A sociedade está polarizada. E eu acho que uma das coisas que você fala e mostrou é que essa não é uma abordagem saudável, ou talvez não seja a abordagem mais bem planejada, e que na verdade você deveria compartilhar mais isso comigo, mas se você realmente tentar descobrir quais são os melhores aspectos disso e como posso usar isso para realmente ajudar as pessoas, talvez consigamos obter o melhor dos dois mundos. Você perguntou antes sobre ferramentas. Sim. E eu acho que estava pensando sobre isso. Se você me perguntasse há alguns meses, eu teria listado, sabe, Claude, ChatGPT e todas as outras ferramentas. Percebi que construí a maioria dos aplicativos que uso. E eu os construí com Claude Code ou com o Codex. E eu acho que isso, antes de tudo, é incrível pra mim, porque agora é como se todo o meu conjunto de ferramentas de SEO fosse composto por aplicativos que eu mesmo construí. Isso se chama Davidify, certo? Li que você o construiu. Ah, sim, eu criei o Davidify. Davidify. E eu entreguei pra minha equipe, que é tipo, se você está tentando escrever algo no meu próprio estilo, aqui estão vários e-mails que eu escrevi e coisas que eu disse, então você pode fazer isso. Ah, não, sim. Até meus aplicativos de produtividade, como o de lista de tarefas que criei. E é assim, eu configurei para que se estiver na lista por mais de um dia e meio, não pode continuar na lista. Então isso me força a decidir se vou fazer isso agora. Vou descartar porque na verdade não é algo importante, ou vou repassar para alguém da minha equipe. Isso permite criar todos esses aplicativos do jeito que você acha melhor. Então, voltando ao nosso ponto sobre agência, você consegue criar os fluxos de trabalho e ferramentas, tudo o que você quiser agora. Então agora é sobre qual é a motivação para fazer isso, quais são as habilidades para ir lá e fazer. Mas o custo de fazer um aplicativo caiu de, você sabe, meses para tipo um final de semana. Esse é um ponto muito bom. Se um funcionário disser que quer usar IA, o que você recomendaria como ponto de partida? Qual seria a tarefa inicial? Ouvi que alguns empreendedores pedem aos funcionários para ignorar seus dashboards. Tem alguma sugestão padrão?
Eu não gosto de criar um dashboard com vibe coding, porque quando alguém cria um dashboard com vibe coding, fica só na interface do dashboard. Nunca está conectado de verdade aos dados de entrada. Então funciona bem por 1 hora, mas depois para de funcionar porque, na maioria das vezes, não foi conectado a tudo corretamente. Quando querem aprender IA, eu percebi que se estão fazendo essa pergunta é porque têm receio de tentar sozinhos. Tem algo que está segurando eles. Então, o que eu faço nesses casos e às vezes eu fico preocupado que seja só uma perda de tempo, mas aprendi que não é. Eu sento com eles, ou em grupos de 2 ou 3, e mostro uma tarefa básica, como pesquisa aprofundada. E eu vou guiá-los nisso, passo a passo. Sinto que isso é perda de tempo, pois você poderia assistir a um vídeo no YouTube sobre isso, que seria bem mais eficaz do que eu. Mas eu percebi que há algo em eu fazer isso junto com eles, que acaba desbloqueando algo neles e então eles conseguem voar sozinhos. Então, não sei se é porque alguém está passando por isso junto com eles, se eles se sentem obrigados a fazer porque eu sou o CEO e estou mandando, ou se é outra coisa, mas o fato de guiá-los nesse processo faz com que eles se desbloqueiem para fazer e acabem realizando muito mais coisas. Sim, eu te agradeço, David, por realmente trazer a complexidade da realidade. Isso é algo que eu observo e sinceramente me preocupa porque acho que o discurso público sobre IA está muito polarizado. Precisamos olhar para o lado positivo, precisamos olhar para o lado negativo. Mas o discurso público agora não é assim, ou é uma utopia total. Vai, sabe, salvar o mundo. Não vamos mais precisar trabalhar. Renda básica universal. A gente só vai ser pago para relaxar. Ou, sabe, esse negócio sobre FI é tão ruim. Vai acabar tirando todos os empregos, vai tirar toda a autonomia humana. E esses dois extremos são muito perigosos. Eu realmente acredito que é uma tecnologia. Isso significa que é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosa. Mas é uma ferramenta que os humanos podem usar para melhorar as coisas. Mas também precisamos ser muito vigilantes ao usar essa ferramenta. Ensinamos as crianças a usar ferramentas desde fogo até facas e, você sabe, a internet. Agora temos que aprender isso como espécie, como sociedade. E o discurso mais importante está faltando. E esse é o discurso do meio-termo ponderado. É disso que se trata essa ferramenta. Como usá-la para o bem? Como devemos evitar as armadilhas? E como nós seguimos em frente como civilização com isso? Ferramenta civilizacional. Então é uma ferramenta revolucionária. Eu sinto que na Revolução Industrial, o que foi automatizado foi o trabalho físico, certo? Aqui estamos meio que automatizando a nossa inteligência. Por isso acho que muitos estão assustados, pois acreditavam que a universidade garantia algo, mas ela é apenas um caminho para a carreira. Agora, se o custo da inteligência chegar a 0, eu não sei, o que vai acontecer? O que você acha? Uma das coisas que aprendi com você foi que, agora, quando falamos sobre IA, ela é baseada em linguagem. Isso, usando sua expressão, seria algo com perda de informação. É isso mesmo, você não vai aprender a dirigir um carro só com palavras. Você não vai aprender a arremessar uma bola de basquete só com palavras. Então, acho que ainda estamos na versão 1 da IA. E eu acho que esse medo é um pouco exagerado porque a IA não tem um conjunto de valores próprios. São os nossos valores. Então acho que isso significa que é uma oportunidade para nós projetarmos e moldarmos isso. Quer compartilhar o que fez? Achei muito legal, especialmente com os médicos assistindo às próprias mãos. Sim, eu concordo com David. Primeiro de tudo, a Revolução Industrial não automatizou o trabalho. Ela tornou o trabalho mais eficiente, ela ampliou o trabalho. Ela fez isso, ela tem mudança no mercado de trabalho, mas não automatizou o trabalho. E também não podemos insinuar que o trabalho não é inteligente. Essa é realmente uma premissa errada. Você sabe, trabalho físico, trabalho cognitivo, trabalho emocional. A atividade humana está profundamente entrelaçada com a inteligência humana, que ainda é, em grande parte, um mistério não resolvido na natureza. Nós não conhecemos a profundidade e as nuances da inteligência humana.
Então, afirmar, eu sei que você não está afirmando, mas qualquer pessoa por aí que diga que o custo da inteligência vai a zero está fazendo uma afirmação irresponsável, porque a inteligência humana é muito profunda. Como o David disse, além da inteligência linguística mais conhecida, também temos inteligência perceptiva, inteligência espacial, inteligência física e inteligência emocional. Nós não entendemos de onde vem a criatividade. A criatividade de cada pessoa vem de partes diferentes, não só do cérebro, mas de toda a sua vida. Então, acho que precisamos ter muito cuidado com essas afirmações reducionistas. Eu concordo que a inteligência linguística, os LLMs, os derivados dos LLMs, são incrivelmente poderosos. Eles estão ajudando na inteligência de negócios. Eles estão ajudando na engenharia de software. Eles estão ajudando em tarefas dedutivas, lógicas de raciocínio e até mais profundas. Agora estamos vendo um uso autêntico da linguagem e da inteligência de software. Tudo isso é importante, mas tem nuances, é complexo. Muito disso pode colaborar de forma poderosa com a inteligência humana, mas eu não usaria palavras como automatizando a inteligência humana ou a inteligência vai a zero. Estou muito preocupada com esse tipo de retórica. Esse tipo de retórica faz as pessoas se oporem à IA, pois veem manchetes sobre demissões em massa e mensagens como "não precisamos mais de você", gerando essa negatividade. Mas a resposta nesses casos não é dizer que vou evitar usar IA ou que não vou usá-la. Eu acho que a resposta é pegar a ferramenta e descobrir como projetá-la melhor ou como aprimorá-la. Ou parte do seu trabalho em hospitais, se você considerar um trabalho, ele é basicamente um conjunto de tarefas. Acho que um dos seus argumentos é que há tarefas no seu trabalho que você provavelmente não gosta. Se não me engano, seu exemplo era que a enfermeira deve registrar todas as anotações. Médicos? E médicos. Eu nunca conheci uma enfermeira que dissesse, sabe, a parte do meu trabalho que eu mais amo... Fazer anotações no prontuário? Sim. Tipo, não foi por isso que escolheram essa profissão. Acho que evitar não é o caminho, mas também concordo com você. Acho que sim, se olharmos para qualquer mudança tecnológica, sempre acabou gerando mais empregos no total. A questão é quem consegue esses empregos, quem realmente fica com eles. Mas as pessoas que não conseguem esses empregos são aquelas que não se adaptam a isso. Sim. Certo? E se você não se adaptar, os resultados são muito ruins. Então, se você olhar para o passado, com o advento do computador, da planilha eletrônica, o que acontece se você não se adaptar é quando você perde um emprego, sua renda ao longo da vida cai em mais de 1/5 e sua taxa de mortalidade no primeiro ano dobra. Isso realmente faz mal à saúde. Isso é loucura. Então, a resposta não é se isolar, é se esforçar para explorar e melhorar as ferramentas. Sim, eu concordo totalmente com o David. Acho que algumas das palavras que mencionamos merecem ser destacadas. Você usou a palavra autonomia. Falamos sobre colaboração e empoderamento, acho que é isso. Esse é o significado central de qualquer tecnologia, incluindo uma chamada tecnologia divina como a IA. Ela deve ser centrada no ser humano. E o que isso significa? Centrada no ser humano é só uma frase. Não. Para mim, a mais simples, mas também a mais profunda significado de colocar o ser humano no centro. É realmente o empoderamento da humanidade para incluindo indivíduos, comunidades e a sociedade. E esse é o significado dessa tecnologia que traz esse ponto que o David mencionou, que é um momento de mudança. Um momento de mudança pode significar perda. Perda de velhos hábitos, perda de conforto, com os quais estávamos familiarizadas nas últimas décadas, perda de senso de estabilidade. Mas é também um momento de oportunidade. É uma oportunidade para o que vem a seguir. É uma oportunidade para o que podemos melhorar. E como você atravessa essa transição entre um período de confusão e perda e um período de oportunidade?
como indivíduo, é realmente uma responsabilidade de cada um de nós de aprender, abraçar, aprimorar habilidades, seja intelectualmente aberta sobre essa oportunidade. E isso vai ao cerne de toda a jornada humana, seja você uma estudante da educação básica ou já seja uma profissional. Nós precisamos abraçar isso juntas. Sim, mas também quanto ao seu ponto sobre a mudança está acontecendo tão rápido, mais rápido do que nunca. Você pode me dizer, se pegarmos a IA hoje, que tipo de tarefas ela já consegue fazer, o que ainda é muito humano e o que vai acontecer em um ano? Então, quão rápido isso está avançando? Quero dizer, acho que na educação está tendo um impacto tremendo. Vou compartilhar qual é o maior obstáculo. Então, nós sabemos com base nos últimos 60 anos que a melhor maneira de alguém aprender é com instrução individual. Então, a pergunta precisa ser feita. Por que sentamos em salas de aula com 20 pessoas, com 300 pessoas? É simplesmente por causa do custo. É caro demais fornecer um doutorado para cada pessoa no mundo. Mesmo que isso fosse incrível, isso seria incrível. E então, com IA, no entanto, pelo trabalho que foi feito nos últimos anos, agora sabemos que a IA pode fornecer esse nível de instrução personalizada que é quase tão bom quanto o ensino individual. É muito melhor do que aprender em uma sala de aula ou apenas lendo um livro sobre isso. Então, a questão é, agora você consegue oferecer essa mesma educação, aquela em que você sentou em uma sala de aula do ensino fundamental por $12 mil por ano ou em uma escola por $80 mil por ano. Na graduação, é possível oferecer essa mesma educação por cerca de $100. Então, a pergunta que precisa ser feita é, quando vamos ver essa mudança na nossa própria educação? Eu acho que o maior obstáculo não é a tecnologia. O maior obstáculo são as instituições que têm medo dessa mudança. Mas eu acho que o que vai acontecer? Nós sabemos que se você usar IA para aprender, você consegue aprender as mesmas coisas em 60% menos tempo. Então, se uma escola diz, eu vou proibir IA, vou proibir meus alunos de usarem IA, e outra escola permite que eles usem IA de forma estruturada, esses alunos que usam IA vão estar muito à frente dos que não usam. Isso não substitui tudo. Ainda é importante a interação presencial e os laços sociais. Mas eu acho que você vai começar a ver uma diferença entre as crianças, onde um grupo que está aberto a IA está aprendendo muito mais rápido do que todo mundo. E eu acho que isso é ruim. Então, eu acho que não é uma questão tecnológica, mas o que vai acontecer é que aquelas escolas que não se adaptarem em 10 anos, elas não vão existir, porque vão ficar muito para trás. E também o mundo deles vai mudar tão rápido por causa da IA, como o David disse, em parte eles deveriam estar mudando. Eu também acredito firmemente que toda escola, toda sala de aula deveria adotar a IA. Todo estudante deveria adotar a IA. Mas eu também acredito que temos uma responsabilidade coletiva de incluí-los, especialmente os professores e administradores educacionais, nesse discurso sobre IA. E mostrar a eles qual é um caminho viável que mantém o objetivo da educação. O objetivo da educação não é uma ferramenta. O objetivo da educação não são provas com consulta ou sem consulta. O objetivo da educação não são as notas em testes padronizados. O objetivo da educação é formar seres humanos e para que cada indivíduo seja um colaborador significativo em sua comunidade e sociedade, levando a uma vida com propósito. E essa IA não deveria estar tirando nenhuma dessas bases fundamentais. Mas a IA deve ajudar a alcançar esse objetivo de forma muito melhor, de forma muito mais eficaz. E essa visão polarizada, extremamente simplificada, essa conversa binária sobre se usar IA é trapaça ou não, prova sem consulta, remover a IA, simplesmente não é onde deveríamos estar. Deveríamos estar pensando em como damos mais autonomia aos professores, como damos mais autonomia aos alunos, como reestruturamos nossas salas de aula, como repensamos as avaliações, como repensamos as provas padronizadas, como repensamos sobre
os processos de admissão nas faculdades. Como repensamos a distribuição de recursos? Existe uma tecnologia que está reduzindo custos e barreiras. Então, como podemos destinar recursos aos nossos centros urbanos, às nossas áreas rurais e, em escala global, ao sul global? Essas são questões importantes. Tópicos mais importantes de IA e educação, Com certeza. que não estamos tendo essa conversa. Sabe o que pode ajudar nessa conversa? Quando penso na educação dos meus filhos, imagino um ambiente de trabalho onde estarão. Quando eu crescia, o ambiente de trabalho era uma grande empresa e para chegar lá era preciso estudar certas coisas. Você pode me dar uma ideia de como será um ambiente de trabalho ou uma empresa daqui a 10 anos? Como vai ser? Para o que as pessoas deveriam estar se preparando? Autonomia. Eu acho que a inteligência artificial vai dar mais autonomia para as pessoas. Então, muito do futuro do trabalho, eu acho que vai depender de pessoas que sabem usar essas ferramentas de uma maneira muito eficaz. Então, vou te dar um exemplo concreto. Um dos cargos mais cobiçados no Vale do Silício nos últimos 20 anos é o de gerente de produto. Você sabe, há muitas conversas sobre como o trabalho de gerente de produto está mudando. Costumava ser, 10 anos atrás, o trabalho de gerentes de produto era mais o elo entre usuários, mercados e engenheiros. Elas são mais como regentes. Elas não precisam programar. Com bastante frequência, elas não eram engenheiras de software. Então, se elas querem um protótipo, elas vão até uma designer, vão até uma engenheira de software, pegam um protótipo e, em seguida, enviam o protótipo para as usuárias. E elas ouvem as usuárias e sintetizam o feedback. E esse ciclo de vida do gerenciamento de produto pode levar, normalmente, meses, sabe, em uma empresa. Hoje, se você olhar para o trabalho de gerente de produto, na verdade, muitas empresas estão experimentando coisas diferentes, mas há algumas mudanças fundamentais. Muitas gerentes de produto agora programam por conta própria. Elas não precisam esperar por protótipos de uma equipe de pessoas. Elas podem usar IA para ajudar, para projetar algo muito simples e fazer vibe coding. Então, essa parte encurta o ciclo de vida. Não quer dizer que devamos dispensar designers ou engenheiras de software, mas isso economiza tempo. Assim, engenheiras de software e designers podem fazer um trabalho muito mais sofisticado. Além disso, do lado do usuário, as coisas estão mudando. A IA pode simular comportamentos de usuários. E maneiras muito mais eficientes de alcançar as usuárias, de fechar o ciclo com as usuárias. Então, estou observando essas jovens gerentes de produto. E quando eu procuro contratá-las, eu procuro aquelas que estão surfando na onda das mudanças. Eu não procuro aquelas gerentes de produto que ainda estão comentando o conteúdo dos livros sobre o fluxo de trabalho de 5 anos atrás. Então, o que eu acho sobre o futuro das empresas? Há muito o que imaginar e dependendo da empresa, desde a área da saúde até educação ou qualquer outro setor, mas acho que a nossa força de trabalho vai ser muito mais empoderada. Sim. Ou pode ser muito mais empoderada por ferramentas poderosas como a IA. Então, esse lado pessoal de autonomia, criatividade e também os limites do que uma pessoa pode ou não pode fazer estão muito mais difusos e diminuídos. Então, para mim, isso vai mudar fundamentalmente a estrutura das empresas americanas. E todo estudante hoje deveria tentar imaginar quem eles querem ser nessa nova estrutura. Parece que você está descrevendo empreendedores dentro do ambiente de trabalho, ou você é um empreendedor ou é um empreendedor dentro da organização, o que significa que você está lidando com várias coisas e é responsável por várias coisas. Quero dizer, minha hipótese sobre isso é que você vai ter um efeito Hauter.
E é isso que estamos vendo na Masterclass, onde você tem um grupo que está se tornando especialistas. E costumava ser assim, tipo, eu lembro que na escola me diziam para escolher uma área e me aprofundar nela, e era assim que eu construiria uma carreira de longo prazo. Acho que isso está se perdendo, exceto se você estiver no topo, se você for realmente o melhor. O que quero dizer com isso é que se eu sou um redator, se eu sou um mais ou menos... Qualquer pessoa que agora use um LLM pode fazer um trabalho decente nisso. Mas se você for o melhor do mundo nisso, ou se estiver entre o 1% melhor, eu não consigo te superar nisso. Então, estamos vendo primeiro o surgimento de pessoas que são especialistas e muito boas no que fazem. E eu acho que isso se estende para vários tipos de ofícios. E o outro papel que estamos vendo é o desse generalista com muita autonomia, que consegue fazer várias coisas diferentes muito bem e tem ótimas habilidades em discernimento e autonomia. E essas pessoas, quando você as vê interagindo, é muito interessante porque elas então interagem com alguém que está no entre o 1% melhor em seu ofício. E eles ficam tipo, uau, eu não conseguiria fazer isso. Certo. Então, o meu palpite é que há uma bifurcação entre esses especialistas e as pessoas que conseguem fazer várias coisas bem. Isso é interessante, e eu concordo com você. Acho que tanto do lado dos especialistas quanto dos generalistas, ambos têm autonomia. Sim, é isso mesmo. E vocês dois deveriam ser capazes de usar as ferramentas de maneiras singularmente criativas e profundas, certo? Eu já estou vendo isso, certo? Por exemplo, designers, sabe? Eles trazem tanta criatividade humana, mas eu vejo alguns deles usando todos os tipos de ferramentas de IA de maneiras que eu pessoalmente não consigo imaginar. Então eu sei que é daí que vem o talento deles. E também a palavra empreendedor no Vale do Silício é quase como se fosse: vou abrir uma startup incorporada em Delaware. E esse é o rótulo de empreendedor. E eu discordo. Eu acho que a palavra empreendedor é praticamente um sinônimo de autonomia. Sabe, não importa, você pode ser médico especialista, professora do ensino fundamental ou médio, mas a autonomia é a chave. E diante de uma tecnologia que é tão cognitivamente avançada, tenha coragem. Exerça sua autonomia humana e comande essa tecnologia. Use essa tecnologia. Fique familiarizada com essa tecnologia. Não tenha medo. Não se afaste disso, porque é para lá que as rodas da história estão girando em direção ao futuro. E eu acho que todo mundo não precisa ser uma fundadora do Vale do Silício. Todo mundo pode ser empreendedor em seu ofício ou no que quiser fazer. Você mencionou tantas ferramentas, tipo use ferramentas, use ferramentas. Você pode me dar um exemplo de algumas das ferramentas que foram transformadoras para o seu trabalho? Obviamente, todos os tipos, desde o ChatGPT até o Gemini e o Claude, eu uso de várias maneiras diferentes. Elas têm tantos recursos, desde me ajudá-la a estudar alguns temas mais profundos até ter uma conversa. Aqui vai um exemplo divertido. Eu sou responsável por lavar a roupa lá em casa. Então, todo fim de semana eu tenho que lavar muitas e muitas roupas. Esse era meu momento de ouvir audiolivros. Mas às vezes eu fico entediada só ouvindo audiolivro. E há poucos meses percebi que posso ter conversa sobre um assunto profundo com o IA enquanto eu estava apenas dobrando roupa. E isso tem sido muito divertido. De alguma forma, é ainda mais motivador para mim ir dobrar roupa porque posso ter um tempo só meu com a IA para aprender o que eu quiser. E claro, a engenharia de software foi completamente transformada. E também, sabe, do lado da arte e do design, quero dizer, World Labs, nós estamos criando modelos para ajudar nossos criadores e imaginar mundos em 3D e tudo isso. Então também vemos mudanças no mundo criativo. Mais uma vez, essa também é uma área muito controversa, porque algumas empresas têm posicionado as ferramentas criativas de IA como se servissem de substituto. E eu protesto profundamente contra esse posicionamento. Eu acho que a criatividade humana, mesmo só no lado visual, a criatividade humana é tão vasta, mas mesmo só no lado do design visual, está profundamente entrelaçado com o nosso
inteligência emocional. Com a história que trazemos, com os valores que trazemos, cada criadora traz. Eu só acho que a IA é uma ferramenta tão poderosa para ajudá-las. Então, ouça. Nos aprimorar, é isso. Expressar a criatividade delas, sabe? Em vez de substituir. Totalmente. Você acha que a IA nunca vai ser realmente inteligente até conseguir entender inteligência espacial? Sim, é para um trabalho na World Labs. O que é inteligência espacial? Inteligência espacial é um termo que abrange várias habilidades que os humanos demonstram atualmente em um ambiente como este aqui, um ambiente tridimensional. Se olharmos para o movimento, chamamos de ambiente em 4 dimensões. Podemos entender o que está acontecendo. Vejo pessoas, vejo equipamentos, vejo esta casa linda. Esta é a parte de compreensão da inteligência espacial. Podemos raciocinar. Se eu quiser ir e, você sabe, pegar uma garrafa de água na geladeira, preciso raciocinar sobre o espaço, pensar que posso subir a escada, reconhecer a geladeira, raciocinar sobre o meu movimento. Então isso é raciocínio. Essa é outra parte da inteligência espacial. Uma terceira parte da inteligência espacial é a geração mental. É que na minha mente, mesmo que eu não esteja vendo a sua sala de estar, eu realmente tenho uma ideia de como essa sala se parece. Se eu for uma artista melhor, eu consigo realmente gerar muitas imagens visuais em 2 a 4 dimensões. Artefatos e peças visuais. Então, os humanos podem gerar muitas de espaço. E o quarto, por último, mas não menos importante, parte da inteligência inteligência espacial, é a interatividade. É como eu foco em interagir com o espaço, certo? Tipo, de novo, dobrar roupa, essa é minha atividade favorita de fim de semana ultimamente. Isso é profundamente espacial. Como você dobra cada peça de roupa e como você as pendura no armário e tudo isso é altamente interativo. Então, inteligência espacial são essas 4 coisas: compreensão, raciocínio, geração e interação. E nós estamos trabalhando nisso. Fizemos um progresso tremendo. Estou dizendo nós coletivamente. Sabe, hoje você usa, digamos, Nano Banana, ou se você usa GPT Image. Essa ferramenta pode realmente te ajudar a gerar muitas imagens bidimensionais. Ela pode realmente explicar para você que flor desconhecida está no seu jardim. Esse entendimento é bastante avançado, pode te ajudar a raciocinar. Agora nós realmente podemos desenhar figuras em ferramentas de IA. Na parte de geração agora, nos produtos mais maduros estão na parte bidimensional. O que o World Labs está fazendo é na parte tridimensional. O 3D é tão fundamental para a interação robótica, para a criatividade verdadeiramente controlável, como design, arquitetura, desenvolvimento de jogos, efeitos visuais. É nisso que estamos trabalhando. Isso é separado dos LLMs? Tipo, quero dizer, os LLMs têm seu limite e aí entram os modelos de mundo? Sim e não. Acho que eles são complementares. Você pode pensar nos humanos, né? Assim como você estava dizendo, para colocar uma bola de basquete na cesta. Primeiramente, essa é uma ação tão rápida que as pessoas não ficam ali pensando e conversando internamente. Mas eu realmente acho que isso é até mesmo esse ato em si é altamente complexo e inteligente. Momento em que entra o raciocínio linguístico. Porque você provavelmente, como atleta, está muito ciente de marcar ou perder isso. O que significa para o jogo ou para o momento. Isso provavelmente ocorre de forma linguística. Mas ver a quadra, ver os outros jogadores e mirar a bola, isso é profundamente espacial. E então, orientando o seu corpo. Tipo, saber como fazer esse movimento é algo profundamente físico. Então, muitas coisas que fazemos na vida, na verdade, é uma mistura de
linguagem, inteligência linguística, inteligência espacial e inteligência física. Então, para mim, elas são muito complementares. Elas funcionam juntas. Eu realmente acredito que a inteligência espacial é uma parte enorme disso. A evolução levou mais de 500 milhões de anos para que a inteligência espacial amadurecesse. Levou muito, muito menos tempo para a inteligência linguística. Então é algo muito profundo, antigo. Fundamental. Capacidade inteligente fundamental de animais e humanos. E quão longe estamos de entender isso completamente, tipo 100%? Uau! Como cientista, eu nunca sei o que é 100%, porque a própria ciência está sempre expandindo os limites do desconhecido. Se o parâmetro é a inteligência humana, o desafio é que a gente nem sabe até onde vai a inteligência humana, né? Nós nunca sabemos o limite da inteligência humana. Mas se você pensar na capacidade diária dos humanos, na capacidade média... Dobrar roupa. Certo? Fazer omelete, dobrar roupa, jogar basquete. Quão perto estamos? Ainda não chegamos lá. Mas vai levar 100 anos? Acho que não. Meu objetivo é que consigamos chegar lá ainda em vida. E eu acho que muita gente está trabalhando nisso. Então isso meio que coloca um limite, né? Eu não acho que vai levar 100 anos. Pode ser que nem leve 50 anos, mas também não vai levar só um ano. Bom, qual é a sua estimativa? Quando a doutora Fei Fei Li vai se aposentar de dobrar roupa aos domingos? Quantos anos? Ontem. Como eu disse, eu não sei. O próprio ato de dobrar roupa também envolve incorporação física. Então isso também envolve tecnologia de sensores e tecnologia de hardware. Então isso fica um pouco mais complexo. Mas espero que seja ainda em nossa vida. Sim, eu também. Como mãe, eu espero... Quero dizer, eu sei que esse é um termo que você vai evitar por vários motivos, mas a minha hipótese seria que você não consegue chegar nem perto de quê? AGI, que eu sei que é uma palavra que você evita por vários motivos, você não consegue nem chegar perto disso até resolvermos a inteligência espacial. Porque é disso que se trata, entender as pessoas e interagir com o mundo. Sabe, olha, eu não vou lutar contra a popularidade dessa palavra. É que como estudiosa, a gente sempre... O campo no mundo acadêmico é chamado de inteligência artificial. Não está cientificamente, rigorosamente claro o que o G significa aqui, certo? Então, mas enfim, isso é só uma palavra que a gente pode... É só um apelido, eu acho. Sim, eu concordo com você, David. Eu acho que IA ou inteligência é algo complexo. Eu não acho que a imagem da IA estará completa sem a inteligência espacial. Então, mencionamos autonomia tantas vezes hoje. David, como líder de uma empresa educacional, qual conselho daria a quem deseja desenvolver autonomia? Como ensina autonomia aos seus filhos? É uma pergunta muito boa. Eu pesquisei bastante sobre isso. Ainda não avançou o suficiente. Então nós não sabemos exatamente como fazer isso. Nós temos hipóteses. E se você dividir a autonomia em componentes, então teremos pistas sobre isso. Então, por exemplo, sabemos que ser capaz de se sentir seguro, de realmente correr riscos, é uma parte importante disso. Nós sabemos que ser capaz de falhar e aprender com isso é uma parte importante da autonomia. Nós sabemos que a resiliência para se reerguer é uma parte realmente importante disso. Sabemos que a curiosidade pelo mundo também é parte importante disso. Também existem coisas como necessidades fundamentais de querer resolver algo ou impressionar alguém, que não são necessariamente as melhores características, mas essas coisas impulsionam. Se você precisa resolver um problema ou questão, ou seja lá o que for, qualquer coisa que te motive a resolver isso vai te ajudar, vai te forçar a encontrar autonomia. Acho que as pesquisas que vi são muito mais qualitativas em relação ao que impulsiona a autonomia. Coisas que as pessoas vão dizer.
E há algumas evidências disso, só que são fracas. Você quer se colocar em situações que vão ser difíceis e novas pra você. Você quer alcançar algo e isso começa na infância, certo? Right? You wanna be in a world. Você quer estar em um mundo onde o básico, amor, comida, sono e saúde mental, seja garantido pra você. Nós também sabemos que você pode incentivar isso também. Então eu acho, sabe, nós já fizemos coisas em que você recebe uma compensação adicional se fizer isso. A recompensa realmente motiva você a agir. Mas a autonomia em si, pela minha própria experiência, grande parte da vida em sociedade, somos ensinados a buscar elogios. Se você pensar bem, quando crianças, buscamos elogios das nossas mães e pais. Sim. Na escola, buscamos elogios dos instrutores. E no trabalho, buscamos reconhecimento dos nossos chefes. E ter autonomia e, como você disse, esse espírito empreendedor que não é só para empreendedores, é quase uma rejeição daquilo valor ou pressão social para ser elogiado. Eu me lembro quando criei a Masterclass, todo mundo me disse que era uma ideia impossível e uma má ideia. E isso foi muito difícil para mim, para alguém que buscou elogios durante a maior parte da vida. E então, mas aí o que eu tive que perceber e mudar foi que, se você tem uma ideia que todo mundo acha boa, provavelmente não é uma boa ideia. E que, na verdade, para ter autonomia e ser um empreendedor, você precisa buscar aquilo que as outras pessoas acham que é impossível. Como empreendedor, quando dizem que algo é impossível, fico assim. É disso que estou falando. Quero me aprofundar nisso, acho que é uma mudança fundamental. E isso vem de várias coisas que, eu gostaria de saber se, ao te ensinar essas 4 coisas, você automaticamente teria alta autonomia. Mas é mais complicado do que isso. Com certeza. Acho que você disse isso de forma linda. Você tem esse aspecto que eu sinto que é um aspecto de autonomia, de pensamento independente. Você escreveu esse Substack onde está ensinando as pessoas a desligarem tudo, tomarem suas próprias decisões e gerarem seus próprios pensamentos. O que eu sinto, como alguém que foi ensinada a responder a elogios, é que isso é muito assustador. Porque se isso vai contra a maioria dos seus amigos e você chega com essa opinião e eles discordam de você, como você treina esse músculo? Porque eu sinto que isso é muito importante para a autonomia também. Bem, essa pergunta vai direto ao coração de valores familiares. Como eu pessoalmente treino esse músculo para mim, meus filhos, meus alunos, é tudo o que Davi disse. É incentivo, sabe, tão simples quanto não ser preguiçosa. Eu sei que as pessoas da minha geração reclamam que tem internet demais, tem redes sociais demais, tem inteligência artificial demais. Na verdade, eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que a nossa nova geração, nossas próximas gerações, na verdade, eu sinto até um pouco de inveja deles, porque acho que o mundo deles é muito mais heterogêneo. Que se você está acostumada a estar Twitter ou X, você está acostumada a estar Insta ou TikTok, você começa a perceber que o mundo está cheio de vozes. Em vez daquele único professor ou um único responsável, quando o mundo era menor e mais limitado. Então, nossa nova geração de jovens já nasceu em um mundo cheio de vozes, cheio de opiniões, cheio de possibilidades. E isso pode ser assustador. Isso pode ser, se usado de forma equivocada, nós sabemos, não estou dizendo, quero dizer, há muitos problemas nas redes sociais e tudo isso, mas isso também pode ser uma oportunidade porque você você pode usar essa realidade para lembrar a geração mais jovem. Olha, é a sua voz que importa. Porque, sabe, não existe uma voz autoritária ou um pequeno grupo de pessoas segurando o megafone, certo? E isso pode ser usado para incentivar a geração jovem a reexaminar o século em que estão vivendo. E este é um século
de muitas ferramentas que podem te dar autonomia. Este é um século em que sua voz importa mais do que a voz de qualquer um, se acreditar nisso. E isso é muito diferente da nossa geração. Você tem algo assim? Tipo, uma dica para pessoas que estão curiosas sobre IA e que estão apenas começando. Então, antes de tudo, se for especificamente sobre meu funcionário, quero dizer, eu olho para... Eles provavelmente não estão trabalhando. Para você, eles não estão usando. Você sabe mais sobre IA do que eu. Então, essa é uma questão irrelevante para uma startup de tecnologia de IA avançada como a World Labs. Mas eu realmente quero transformar essa pergunta para falar com aquelas que são mais do público, especialmente a geração de agora, que vocês já são profissionais. Vocês são professoras, enfermeiras, sabe, contadoras, quem forem. E o discurso público, como dissemos antes, é tão polarizado que você realmente, além da ansiedade, não sabe como pode se aproximar da IA. Acho que quero mesmo encorajar as pessoas que se sentem assim, é que encontre um jovem, pode ser seu próprio filho, seu sobrinho ou sua sobrinha, que provavelmente eles têm menos de 25 anos. Quase todos eles já estão usando IA de alguma forma, in some way. E seja curiosa, peça para eles te mostrarem como eles usam IA. E não se preocupe com isso como uma tecnologia, mas fique curiosa sobre o mundo futuro em que eles vão viver, em que seu filho vai viver, em que seu neto vai viver, em que seu aluno vai viver. E tente apenas imaginar que você vai fazer essa jornada para esse mundo de qualquer jeito. E eles podem ser seu guia. E só não se preocupe com eu nunca aprendi ciência da computação ou não sei qual aplicativo posso abrir. Apenas deixe a pessoa jovem que faz parte da sua vida, em quem você já confia ou com quem já tem um relacionamento, ajudar. Segure sua mão por um fim de semana ou por uma sessão. E te mostrar que este é um mundo que não é tão assustador se você realmente souber o que é e pode ser empoderador. E se você realmente achar isso problemático, se você realmente achar isso imperfeito, ao saber disso, ao saber onde esses problemas estão, sua voz pode ser mais ouvida. Com certeza. Acho esse um final incrível. Muito obrigada. Mantenha-se curiosa, desenvolva autonomia e trabalhe nisso. Obrigada pela sua contribuição e trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.